Silêncio, virar para frente, prestar atenção aqui, para que juntos possamos fazer a correção da prova bimestral. Questão número 1, a dialética de Hegel. Ninguém acertou? É interna nas coisas objetivas e só podem crescer e crescer em virtude de contradições presentes nelas. Então, o movimento dialético de Hegel vai dizer o seguinte: a contradição de ideias é o motor da história. As ideias que se contrapondo num processo dialético de tese, antítese e síntese vai fazendo com que ocorra o progresso, a evolução e as mudanças e transformações da sociedade. Questão número 2. É um trecho aí da obra Fenomenologia do Espírito, onde o Hegel faz um estudo daquilo que aparece para o nosso espírito, para a nossa consciência, e como essa consciência vai se desenvolvendo. Aí ele vai pegar o clássico exemplo do botão. O botão desaparece no desabrochar da flor. E poderia dizer-se que a flor o refuta, do mesmo modo que o fruto faz a flor parecer um falso ser aí da planta, pondo-se como sua verdade em lugar da flor. Essas formas não só se distinguem, mas também se referem como incompatíveis entre si. Então, com base nos conhecimentos da leitura do texto acima, assinala a alternativa correta, segundo a filosofia de Hegel. A essência do real, da realidade, é a contradição, sem interrupção, um choque permanente dos contrários, a oposição, a contradição ao motor de toda a realidade e da história humana, segundo Hegel. Questão número 3. Para Hegel, a razão é a relação interna e necessária entre as leis do pensamento e as leis do real. Assim, ela é a unidade entre a razão subjetiva, do espírito subjetivo do indivíduo, e a razão objetiva, do espírito objetivo, concretizado na família, na sociedade e no Estado. Hegel denominou essa unidade de espírito absoluto dessa forma: um evento real pode expressar e ser resultado das ideias que o precedem. Um exemplo da objetivação dessas ideias é o seguinte evento: a ascensão de Napoleão. Ele dizia que Napoleão era a razão montada a cavalo, ao poder, representando o ideal, a ideia iluminista de igualdade social se concretizando na história. Questão número 4. Analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta as corretas. Em seu livro História da Filosofia, Hegel, que viveu de 1770 a 1831, declara que a filosofia moderna pode ser considerada o nascimento da filosofia propriamente dita. Porque nela, segundo Hegel, pela primeira vez os filósofos afirmam que B1, 2 e 3 estão corretos. Né? A filosofia independente não se submete a nenhuma autoridade, que não seja a própria razão como faculdade plena de conhecimento. A filosofia moderna realiza a primeira descoberta da subjetividade do sujeito do conhecimento propriamente dita, porque nela o primeiro ato do conhecimento, do qual dependerão dos outros, é a reflexão e a consciência de si reflexiva. E a filosofia moderna é a primeira a reconhecer que, sendo todos os seres humanos seres conscientes e racionais, todos têm igualmente o direito ao pensamento e à verdade. Questão número 5. Hegel, prosseguindo na árdua tarefa de unificar o dualismo de Kant, substituiu o eu de Fichte e o absoluto de Schelling por outra entidade, a ideia que rege toda a realidade. A ideia para Hegel deve ser submetida necessariamente a um processo de evolução, de progresso dialético, regido pela marcha triádica da tese, antítese e síntese. Letra D. Questão número 6. Tem um trecho aí do pensamento da filosofia de Hegel. Com base na citação anterior, assinale que for correto. A liberdade deve ser pensada em dois planos distintos. O primeiro, o autorreferencial subjetivo do sujeito, e o segundo, institucional, objetivo, ao Estado, que garante a nossa liberdade.
Questão número 7. Hegel criticou o inatismo, o empirismo e o kantismo. Endereçou a todos a mesma crítica, de não terem compreendido o que há de mais fundamental e essencial à razão, o fato de ela ser histórica. Com base nessa afirmação, assinale o que for correto. No sistema hegeliano, a racionalidade não é mais um modelo a ser aplicado, mas o próprio tecido real e do pensamento. O mundo é a manifestação da ideia e da razão. O real é racional e o racional é real, dizia Hegel. A letra D. Questão número 8. No início do século XIX, mais precisamente com Hegel, a arte é concebida no interior do domínio do absoluto, do espírito absoluto, isto é, da verdade enquanto tal e dos elementos que a expõem. Tendo em vista essa concepção, explica o idealismo hegeliano. O idealismo hegeliano. Segundo Hegel, no seu idealismo, nós não conhecemos a realidade como a realidade é. Eu só conheço a ideia que eu faço da realidade. E não são as condições materiais que determinam a nossa forma de pensar, mas a minha forma de pensar que transforma o mundo. São as ideias que transformam o mundo e não o mundo que transforma as ideias. Questão número 9. Qual a diferença entre o conceito de movimento histórico em Hegel e de processo histórico em Marx? Para Hegel, o movimento histórico seria a contradição de ideias. A contradição de ideias é o motor da história. Para Marx, o processo histórico se dá não pela contradição de ideias, mas pela luta de classes. Questão número 10. Hegel, em seus cursos universitários de filosofia da história, fez a seguinte afirmação sobre a relação entre a filosofia e a história. O único pensamento que a filosofia aporta é a contemplação da história. De acordo com a reflexão de Hegel, é correto afirmar o que sobre a filosofia da história hegeliana. Segundo Hegel, a história humana nada mais é do que a história da contradição de ideias e da concretização da ideia de liberdade no tempo. Então, o processo de histórico vai concretizando as ideias. Existe uma ideia, uma razão que move a história. Então, nada acontece por acaso. Tudo que acontece é por necessidade. Isso agora, por exemplo, que está acontecendo aqui, essa explicação, segundo Hegel, tem uma ideia, uma razão que move tudo isso aqui e faz com que a gente esteja aqui fazendo o que estamos fazendo. E assim como tudo na história humana tem uma razão de ser, de existir e de acontecer. Nada acontece por acaso. Tudo faz parte de um plano racional universal para todas as coisas. Então, por hoje, é isso.